Olá, meus amigos. Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo do Aprendiz do Evangelho. Hoje com a 20ª aula, na sua parte B, que fala das epístolas de Pedro. Só relembrando, né, as epístolas de Pedro fazem parte do grupo de epístolas chamadas universais. Nós sabemos das epístolas de Paulo já estão bem estudadas, que eram dirigidas a comunidades, a grupos ou até determinadas pessoas, né, em especial. E depois disso, tivemos aí umas 7 epístolas, que foram uma de Judas, ou 2 de Pedro, 3 de João e uma de Tiago, consideradas universais. A maioria delas foi aceita já no século II pela Igreja, né? Após algumas tentativas de confirmação e até algumas contestações de autoria dessas mesmas epístolas. As duas epístolas universais atribuídas a Pedro, né, conforme consta da Bíblia de Jerusalém, foram escritas provavelmente de Roma, que Pedro chamava de Babilônia, no sentido pejorativo, uma comparação da capital do Império Romano com uma cidade devassa, cheia de vícios, com pouca virtude, né? Vamos chamar assim. A primeira carta de Pedro foi aceita sem contestação. Já a segunda, né, foi aceita só a partir do século III. É tida como assim, o último documento inscrito no Novo Testamento. Sobre a questão da autoria, né, dessas cartas e em relação especialmente à segunda, tem um trecho aqui, está bem frisado no nosso livro, eu vou ler para vocês. Mas se um discípulo posterior se valeu da autoridade de Pedro, pode ser que, se tivesse algum direito de o fazer, talvez porque pertencesse aos círculos que dependiam do apóstolo, ou então porque utilizasse escrito proveniente dele e o adaptasse e completasse. Isso não equivale necessariamente a cometer falsificação, pois os antigos tinham ideias diferentes das nossas sobre a propriedade literária e a legitimidade da pseudonímia. Então, esse trechinho extraído já reafirma o que a gente tinha exposto anteriormente, né? Sobre esse ponto da aula passada, inclusive. Mas o mais importante aqui, não importa tanto para nós a autoria dessa ou daquela epístola, sim o seu conteúdo. Pelo nosso discernimento, nosso livre-arbítrio, nós podemos ver se as palavras provêm de alguém iluminado, de alguém instruído pelo mais alto ou não. Era um fato comum naquela época, né, dos estudiosos, serem publicados textos, né, baseados em relatos desses tais mentores, vamos chamar assim. E muitas vezes escrito por discípulos, por seus aprendizes, que compilavam suas ideias, formulavam textos, né, e deixavam aí esse legado de conhecimento. E talvez isso tenha acontecido com as epístolas de Pedro. Vamos seguir para as cartas. Primeira epístola de Pedro. O autor dessa carta, né, dessa epístola, afirma escrever da Babilônia, como já lhes falei, provavelmente referindo-se a Roma, por analogia à decadência moral da capital do Império. É dirigida nominalmente aos estrangeiros da dispersão, indicando o nome de 5 províncias. Esses estrangeiros dispersos são compostos por judeus que aceitaram o cristianismo, espalhados pelos vários polos do mundo romano, formando inúmeras comunidades cristãs, e também aqueles chamados gentios, que eram convertidos do paganismo ao cristianismo. Se nós formos ver aqui no Novo Testamento, na Bíblia, a saudação da primeira epístola começa assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são estrangeiros e estão espalhados no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia,
eleitos segundo a presciência de Deus Pai e santificados pelo Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e receber a sua parte da aspersão do seu sangue. A graça e a paz vos sejam dadas em abundância. Então, os estrangeiros dispersos são esses a que Pedro se refere. Esses que viviam em terras estrangeiras, muitas vezes, eram vítimas de preconceitos e perseguições. Peraí, eu estou falando de 2000 anos atrás. Qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência, tá bom, gente? Isso se aplica muito mais aos cristãos que, convictos da mensagem recebida do Mestre Jesus, rejeitavam os costumes pagãos, seus deuses, seus ídolos, seus cultos politeístas. Agora, uma coisa interessante aqui que nós temos que frisar. Eles eram estrangeiros dispersos que sofriam todo tipo de preconceito e tudo mais. Mas o contexto histórico daquela época envolvia a chamada Pax Romana. Pax Romano que era? Os romanos conquistavam, dominavam, mas permitiam que os habitantes das terras conquistadas continuassem com sua cultura, com os seus cultos religiosos, sem intervir nesse ponto. Eles tinham a chamada liberdade, era a Pax Romana, eles tinham uma liberdade de seguir os seus costumes e suas doutrinas. Então, da mesma forma, nós temos que ver aqui, se os cristãos podiam, nesses lugares, seguir sua doutrina durante essa Pax Romana, também tinham que respeitar os costumes chamados pagãos, né? É uma via de mão dupla. E uma coisa importante também nós lembrarmos aqui, antes de começarmos a ler os tópicos da epístola. Pedro, que junto com Tiago e João iniciaram os trabalhos na Casa do Caminho, tinham ainda arraigados, né, os costumes judaicos. Tanto é que nós, lendo as epístolas de Paulo e mesmo os Atos dos Apóstolos escritos por Lucas, nós temos aí relatos de alguns entraves, alguns embates, né, doutrinários de Paulo com Pedro e com os outros sobre as tradições judaicas que eles queriam manter naquele núcleo cristão nascente. Um deles era a circuncisão. Nós sabemos que Paulo teve uma discussão severa com eles por quererem obrigar os seus discípulos e todos aqueles gentios que os acompanhavam, né, sendo doutrinados, queriam obrigá-los a serem circuncidados para que se tornassem, entre aspas, puros. E Paulo questiona, mas vocês estão pregando o judaísmo ou a doutrina do Cristo? Tá? Então é um ponto que a gente tem que refletir e analisar em conjunto aqui com essa lição. Mas vamos lá. Debates à parte, né? O objetivo principal dessa primeira epístola de Pedro é fortalecer a fé daqueles cristãos que passavam por tantas tribulações. Eles eram injuriados, excluídos e viviam à margem da sociedade onde se encontravam. É um apelo à resignação, à aceitação das aflições do mundo, conclamação à vida fraternal entre a comunidade, a suportar as hostilidades através da união entre os cristãos. Tem por isso, né, um tom de ânimo, de alegria e esperança. Pedro, sendo a pedra, né, como o próprio Jesus lhe falou, sobre a qual ele edificaria a sua igreja, ele tinha que dar esse exemplo de fé, tinha que fornecer essa esperança a todos aqueles que acreditavam na palavra de Jesus, a todos aqueles que estavam caminhando junto com eles, né? Então, alguns dos tópicos essenciais da carta são esses. Primeiro, amor e fidelidade para com Cristo. Nisso deveis alegrar-vos, ainda que agora, por algum tempo, sejais contristados por diversas provações, a fim de que a autenticidade comprovada da vossa fé,
mais preciosa do que o outro que perece, cuja genuinidade é provada pelo fogo, alcance louvor, glória e honra por ocasião da revelação de Jesus Cristo. Então, a mensagem do Cristo é única, incomparável, isso nós já sabemos. As outras correntes doutrinárias pregavam a satisfação pessoal. Jesus, por sua vez, nos ensinou a renunciar, a aceitar, né, pacificamente as aflições do mundo, para assim tomarmos posse do chamado reino dos céus. Mas muitos não conseguem compreender ainda essa especial felicidade de passar por provações. Então, temos nesse trecho um canto de louvor ao cristianismo. Bem-aventurados os aflitos, disse o mestre. Se nós dermos um salto aqui na história, viermos aqui mais adiante, nós vamos ver lá que o próprio Francisco de Assis ensinava a seus discípulos, né, onde estava a perfeita alegria, onde estava a perfeita felicidade. E ele relatava, né, como numa conversa que ele teve com o irmão Leone, numa viagem que eles fizeram de Assis a Perúdia, caminhando, e Francisco foi mostrando para ele onde estava a perfeita alegria, seguindo exatamente os passos e os dizeres do Mestre Jesus. Quando alguém te caluniar, quando alguém te bater, quando alguém te fizer sofrer, ali está a perfeita alegria. Porque aqui nessa vida tudo é passageiro. Nós temos uma recompensa no futuro, o chamado reino dos céus. Pedro diz aqui, uma vivência melhor de luz e de paz, como nós espíritas acreditamos. Então, tudo que nos acontece, temos que aceitar. Temos que fazer uma limonada com todos os limões que a vida nos oferece. Nós temos que pegar as pedras que nos atiram e construir escadas para galgarmos degraus cada vez mais altos. Esse é o lema. O outro tópico é regeneração pela palavra. Pela obediência à verdade purificastes as vossas almas para praticardes um amor fraternal sem hipocrisia. Amai-vos uns aos outros ardorosamente e com o coração puro. Fostes regenerados não de uma semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra viva de Deus, a qual permanece para sempre. Com efeito, toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Secou a erva e sua flor caiu, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ora, esta a palavra cuja boa nova nos foi levada. Então, ele diz aqui as palavras de Jesus que representam a lei permanecerão para sempre. Cidades, povos, culturas passarão, mas as palavras de sabedoria do Cristo jamais passarão. Elas são indeléveis e vão ecoar pela eternidade. Aqui nesse trecho, Pedro fala da semente corruptível, mas incorruptível. Se nós formos ver lá na epístola de Paulo aos Coríntios, né, ele também fala de semente corruptível que renasce incorruptível. Ou seja, nós temos nosso corpo corruptível, mas dele renasce, após a morte corporal, o espírito, que é a semente incorruptível. Olha que interessante esse paralelo entre as duas epístolas, de Pedro e de Paulo. A erva, né, e a flor caiu. O que é a erva? A erva é o nosso corpo, somos nós. Tudo que nós passarmos nessa terra pode florescer, mas vai terminar, materialmente falando. Mas a palavra jamais passará. Ou seja, tudo que nós gravarmos em nosso espírito vai ser eterno. Não vai se acabar nunca.
Então, é mais ou menos isso que nós podemos tirar desse trecho aqui. Seguindo, deveres dos cristãos entre os gentios. Amados, exorto-vos, como a estrangeiros e viajantes neste mundo, a que vos abstenhais dos desejos carnais que promovem guerra contra a alma. Seja bom o vosso comportamento entre os gentios, para que, mesmo que falem mal de vós, como se fosseis malfeitores, vendo as vossas obras boas, glorifiquem a Deus no dia de sua visita. Então, a principal marca de Jesus, nós sabemos, foi a exemplificação. Mais do que falar, né? Escrever, a gente sabe que ele não deixou nada escrito. Foram seus apóstolos, seus discípulos que escreveram tudo o que nós sabemos, baseados nos acontecimentos presenciados, testemunhados por eles mesmos. Mas Jesus, mais do que falar, dava exemplo. O seu modo de vida, o seu modo de ver, o seu modo de agir, né? É o que ele nos deixou. E nós temos muito que aprender com essa sua exemplificação. Então, é muito fácil para todos falar. É muito fácil cantar hinos e louvores a Deus. É muito fácil ler as Escrituras e enunciar incontáveis adjetivos à sua harmonia providencial. É muito fácil pegar a Bíblia e fazer inúmeras citações. Porque no versículo tal, do Salmo número tal, ou no livro de fulano, ciclano, bertano, naquela página, naquela linha, naquele versículo, naquele capítulo, ou naquela epístola de Paulo. Tá bom. O que adianta tudo isso se não formos sinceros de coração? O que são palavras se não acompanhadas pelos atos? A gente, puxando um pouquinho aqui no tópico anterior, deixei de falar para vocês, né? A questão da semente corruptível, incorruptível e a palavra viva de Deus. Podemos puxar mais um trechinho aí. Que Paulo falava muito de suas epístolas também. A letra que mata e o espírito que vivifica. O que é a letra que mata? É essa letra decorada, esses escritos, né, lidos apenas com os olhos do corpo, mas não praticados de fato com o coração, não exemplificados, não colocados em prática. O que adianta? O que adiantam meras palavras que passam como um vento, que se apagam, se não forem acompanhadas de atos de caridade, de bondade, de amor, que são praticados não com o corpo apenas, mas com a natureza do espírito. A letra que mata e o espírito que dá vida. Que sejamos esses exemplos, fazendo com que o nosso espírito prevaleça sobre a simples letra. O convite de Pedro às comunidades era para demonstrarem aos gentios o amor cristão, pois isso os despertaria à reflexão. Então, esse convite é atual, né? Falei 2000 anos atrás, mas vale para hoje, e é feito a todos nós, amar mais. Lembrando aqui, eu gosto de lembrar sempre do maior mandamento que Jesus deixou para os seus discípulos, uma reuniãozinha em particular com eles. Ele tinha dito: ama teu próximo como a ti mesmo, né? E para eles, ele deixou: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Esse é o mandamento mais difícil de ser seguido. Como a gente pode querer amar igualzinho como Cristo nos amou? Então, mas é o convite deixado por Pedro também. Amar cada vez mais. Seguindo aqui, o tópico para com as autoridades. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, seja o rei como soberano, seja os governadores como enviados seus para a punição dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem, pois esta é a vontade de Deus. Então,
toda violência e solicitação agressiva não pode partir de um cristão, porque elas são contrárias aos ensinamentos do Mestre Jesus. Ele ensinou, isso está relatado nas Escrituras, no Novo Testamento, dar a César o que é de César, né? Então, à época da redação dessa epístola, o Império Romano, apesar da Pax Romana, ainda seguia oprimindo os mais fracos. Então, para as comunidades cristãs, para conter qualquer tipo de manifestação de violência, Pedro fazia um convite à paz. Vamos nos colocar na pessoa de Pedro. Ele tinha que coordenar, ensinar, doutrinar e manter vivas aquelas comunidades. Mas nem todo mundo dentro da comunidade era pacífico, nem todo mundo tinha paciência, né? Nem todo mundo sabia esperar o momento certo. Então, tinha muitos que se revoltavam contra os dominadores, os romanos. Queriam vingança, queriam fazer justiça com as próprias mãos. O próprio Paulo falava isso também para os seus discípulos. Sobretudo em Roma, nós tivemos várias rebeliões de alguns cristãos radicados em núcleos, né, formados já, que atacavam soldados romanos, atacavam patrícios romanos, e isso causava um transtorno muito grande, porque eles eram incriminados, mas não só eles. Acontecia um fato desse, os romanos iam atrás de todos os cristãos. Ocorriam perseguições, torturas, martírios dolorosos. Por quê? Por esse descabimento, essa falta de paciência, de paz. Essa paz que era tão pregada por Jesus e pelos seus discípulos, né? E que alguns, mesmo já cristãos, ainda não conseguiam entender. Eu tinha comentado com vocês algumas aulas atrás do filme Paulo Apóstolo de Cristo, né? E em algumas cenas desse filme, muito interessante, de 2018, eu recomendo assistir, tem justamente isso, rebeliões, né, dos cristãos mais afoitos contra os romanos. E acabava sobrando muito ruim para eles. Eles eram presos e levados ao circo para servir de antepasto às feras e diversão para os romanos que se divertiam com o martírio dos cristãos. Opressores e leis que continuam sendo mudadas existiram em todos os tempos, segundo o nosso livro aqui. Lembremos, no entanto, que todas as renovações deverão ser conquistadas não pela imposição, mas pelo ensinamento paciente e fraterno. Segundo o tópico seguinte, para com os senhores exigentes. Vós, criados, sujeitai-vos com todo o respeito aos vossos senhores, não só aos bons e razoáveis, mas também aos perversos. É louvável que alguém suporte aflições, sofrendo justamente por amor de Deus. Então, a obediência e resignação é um lema, né, para viver nas grandes comunidades. E também é para os pequenos grupos, para os pequenos relacionamentos. Os que se fizerem pequeninos e suportarem resignadamente suas provações, Jesus reconhecerá como verdadeiros discípulos. Então, nós temos que ter paciência também, resignação. Nem tudo vai sair ao nosso contento, mas nós temos que ter fé de que tudo vai melhorar. Não criar embates desnecessários. Temos que ter sabedoria, esperar o momento certo. Com o tempo, com obediência e resignação, nós conseguimos também mudar muita coisa. Entre irmãos, outro tópico. Finalmente, sede todos unânimes, compassivos, cheios de amor fraterno, misericordiosos e humildes de espírito. Não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria. Ao contrário, bendizei, porque para isto fostes chamados. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e siga. Não temos aqui o lema de todo cristão, né? A busca incansável na constante
autorrenovação. Autoavaliação implica em fazer o bem sempre, e especialmente após cada injúria, cada maldizer. Eis a essência da mensagem do Mestre. Se o próprio Jesus, quando estava lá no alto da cruz, olhou para cima e disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quem somos nós para fazer diferente? Se alguém quer discutir com a gente, se a gente não entrar na discussão, ele vai discutir sozinho. Se alguém nos injuriar, nos ofender, né? E nós pensarmos assim: quando alguém me oferece um presente e eu pego, eu estou aceitando o presente. Se alguém me oferece um presente e eu não estendo a mão para pegá-lo, então ele não é meu, porque eu recusei. Quando a gente recebe uma ofensa e a gente não faz conta dela, ela fica perdida no vento. Volta para quem fez. Agora, se a gente recebe e rebate na mesma moeda, a gente está aceitando aquela ofensa. Nós estamos entrando nessa briga. E para quê? De que serve tudo isso? Fica aí a reflexão. Se a gente quer realmente ser discípulo de Jesus, nós temos que manter a nossa altivez. Não responder o mal com o mal, mas sim com o bem. Porque cada um dá ao outro o que tem dentro de si. Quem tem flores, dá flores. Supremacia do amor. Acima de tudo, cultivai com todo ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Quem nunca magoou ninguém? Né? Quem que está totalmente isento de ações que de alguma forma feriram os sentimentos de alguém? Quantas não são as ações que trazem malefício ao próximo? Qualquer que seja a ação que nós tenhamos feito, se a gente for capaz de ser humilde e reconhecer o nosso erro, né, e nos esforçarmos para corrigi-lo, aí sim estaremos sendo verdadeiros cristãos. Temos que trabalhar para tirar da terra toda semente ruim que tenhamos lançado e agimos virtuosamente, sendo fraternos, compassivos em todos os momentos. Aí sim teremos aprendido pelo amor. Quantas não serão as aflições futuras que evitaremos agindo dessa forma? Né? Acabei de falar, nós temos que dar o que nós temos dentro da gente. Então vamos cultivar flores em nossos corações para podermos oferecer realmente. Lembrando, como diz aquela canção tão linda que é cantada lá no salão, nossos evangelhos, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem flores. Então vamos manter nossas mãos sempre perfumadas. Nós erramos, nós magoamos, sim, mas citando mais uma vez Paulo, que Pedro não me critique por estar citando Paulo na explicação da sua própria epístola, mas Paulo sempre disse da sua culpa, dos seus erros passados, né? O seu chamado espinho na carne. Quem de nós não tem um espinho na carne? Mas nem por isso a gente precisa ficar cultivando essa culpa para o resto da vida. A gente tem que trabalhar em cima dessa própria culpa e fazer reverter esse quadro, praticando o bem, fazendo com que o bem que nós fizermos seja infinitamente maior do que o mal que tenhamos feito algum dia para alguém, certo? É isso. Muito profunda e interessante essa epístola. Muitos ensinamentos dedicados realmente a todos os cristãos de uma forma geral. Só uma coisa interessante, que não está aqui no nosso livro, mas se a gente for ler na Bíblia, né? Pedro faz, durante a sua epístola, inúmeras citações do Velho Testamento. São
dos Salmos, dos Profetas. Então é interessante também vocês derem uma lida, né, lá no Velho Testamento, baseando na Epístola de Pedro. Lembrando que Pedro não era um doutor da lei como Paulo, mas ele era um judeu e todo judeu tinha que ter conhecimento das Sagradas Escrituras, assim como ele chamava. Então ele sempre puxa nos seus versículos aqui alguma referência do Velho Testamento. Então fica aí a dica para estudo, né? É uma coisa muito interessante. Vamos falar da segunda epístola de Pedro agora. Essa segunda carta, né, conforme a instrução da Bíblia de Jerusalém, tem dois objetivos principais: alertar sobre os falsos doutores e responder sobre a inquietação gerada pela demora da parousia, aguardada volta do Cristo. A linguagem dessa segunda epístola ela tem diferenças significativas em relação à primeira carta de Pedro. Por isso que ela encontrou mais dificuldade para ser aceita, né, quase lá no século III, na relação dos livros ditos inspirados da Igreja. Como já exposto anteriormente, na aula passada, vocês estiveram aí, no seu conteúdo ela é muito semelhante à epístola de Judas. Né? Judas, que não era o Iscariotes, nós já sabemos, e também não era Judas Tadeu, filho de Tiago. Esse Judas aqui, sim, era irmão de Tiago, provavelmente, também irmão de Jesus, né? Que se tornou depois um dos discípulos aí que ajudaram na construção das comunidades cristãs. Por isso, muitos estudiosos afirmam que a segunda epístola de Pedro trata-se de uma versão revista e ampliada da epístola de Judas. Alguns especialistas datam-na como redigida entre os anos 125 e 150. Ela foi redigida nos anos 125 e 150 e aceita só no século III, ou seja, mais uma centena de anos depois que a igreja foi aceitada. Então, uma coisa importante, abstraindo-nos a essas deduções de ordem teológica e histórica, né, vamos observar que se destaca nessa segunda carta de Pedro, ou seja, quem foi o autor, né, a vocação cristã, a certeza da parousia vindoura, que é a volta do Cristo, e o anúncio de um mundo novo em que a justiça prevalecerá. Vamos lá, alguns trechos selecionados aqui no nosso livro. Busca do aprimoramento espiritual. Aplicai toda a diligência em juntar à vossa fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o autodomínio, ao autodomínio a perseverança a piedade o amor fraterno e ao amor fraterno a caridade. A gente encontra aqui nesse trecho, né, um verdadeiro incentivo ao aprimoramento do ser. Quando a gente fala em reforma íntima, os itens que a gente tem que incluir nessa reforma são todos esses que foram enumerados aqui. A busca constante da virtude, da superação pelo esforço e pelo devotamento, a ação contínua do bem e o empenho em praticar a caridade. Todos esses representam os verdadeiros valores, né, do chamado cristão. Temos assim uma síntese da caminhada daquele que abraçou o cristianismo segundo os ensinamentos do Mestre, tornando-se apto a participar do que ele chamava de banquete espiritual. Outro tópico, a palavra profética. Temos também por mais firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem em recorrer como uma luz que brilha em lugar escuro, até que raie o dia e surja a estrela d'alva em nossos corações. A ação profética foi marcante, né, entre o povo judeu, não temos dúvida disso. Muitos foram os grandes profetas que despontaram entre eles, homens valorosos que pregavam a virtude. Por isso Jesus dizia que não tinha vindo para contradizê-los, né? Mas, no entanto, quantos deram ouvidos a eles? Sendo que o próprio Jesus falou, eu não vim modificar a lei, só vim acrescentar, só vim somar. A lei que ele falava era a lei dos profetas. E, como eu falei agora há pouco, né? Se a gente for ler lá no Velho Testamento, quanta sabedoria tinha?
Quantas profecias dos profetas? Chama profeta porque faz profecia, né? Acho que deve ser isso. Mas se nós lermos lá o Velho Testamento e o Novo Testamento, nós lemos o Novo Testamento e puxarmos as referências do Velho Testamento, a gente vai entender como tanta coisa se completa. Claro, eu vou deixar aqui minha opinião pessoal. Infelizmente, nós temos seitas que se auto-intitulam cristãs que parece que ficaram paradas lá no Velho Testamento. Elas seguem mais o Velho Testamento e, apesar de, desculpe, até serem chamados evangélicos, eles não professam o Evangelho, que é a Boa Nova, ou o Novo Testamento. Mas nem por isso deixa de ser interessante e muito válido o estudo lá das Escrituras, do Velho Testamento. Sobretudo as citações, as profecias, né, que relatavam fatos comprovados depois na vinda de Jesus, na sua passagem pela terra e por aí adiante. Os falsos doutores. Houve, contudo, também falsos profetas no seio do povo, como haverá entre vós falsos mestres, os quais trarão heresias perniciosas, negando o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Os falsos doutores existiam e existem em todos os tempos. Como uma erva daninha, eles pervertem qualquer ensinamento. Naquela igreja nascente, eram muitos que se infiltravam, alegando sabedoria, né, e autoridade, com o objetivo de fazer desmoronar o edifício cristão. Então era necessário estar vigilante, não só naquela época, como hoje também. Então, se a gente for lembrar das epístolas de Paulo, eu falando de novo de Paulo, me perdoe, nós vamos ver que a maior parte das contendas ocorriam nas comunidades, né, que ele escrevia lá suas cartas, por causa desses falsos doutores, que se infiltravam nas comunidades nascentes, realmente para destruí-las, não para somar, né? E isso, se a gente for ver, comparando nos dias de hoje, acontece também. Quantas igrejas, quantas comunidades são fundadas aí a todo tempo com ideias deturpadas. Um exemplo clássico que eu gosto de dar, o próprio Lutero. Lutero fez a Reforma Protestante com uma intenção das melhores possíveis, assim, intuído pelo mais alto, nós sabemos disso, mas os que vieram depois dele pegaram suas ideias, a sua reforma e deturparam completamente. Colocaram regras rígidas, colocaram de volta o Deus punitivo que existia lá nos tempos de Davi, de Salomão, sendo que é um Deus de amor. Colocaram regulamentos que fizeram essas comunidades viverem à sombra da felicidade, serem autotorturadas, né? Para quê? Não era isso que Deus queria. Não é isso que Deus quer. Mas são os falsos doutores. Aí, no decorrer da história, desde aquela época até hoje, deturpando as boas ideias. Novo apelo, o último tópico aqui estudado. O que nós esperamos conforme sua promessa são novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Ainda assim, visto que tendes essa esperança, esforçai-vos ardorosamente para que ele vos encontre em paz, vivendo vida sem mácula e irrepreensível. O ser humano tem em sua consciência a eterna aspiração a um mundo diferente, onde impere a justiça e o amor, onde o mais forte não oprima o mais fraco, onde haja verdadeira união e fraternidade. Assim como os primeiros cristãos, todos nós sonhamos com este mundo. Esse dia um dia chegará, com certeza, mas depende de nós, do nosso trabalho, do esforço, da dedicação e do compromisso com o bem para implantar na terra o Evangelho do Mestre Jesus. Se nós puxarmos um pouquinho a nossa literatura espírita, e também é um convite que eu faço a quem não leu ainda para ler, Exilados da Capela. Os Exilados da Capela foram
tirados de um planeta em transformação, assim como está a Terra hoje, passando por planeta de provas e expiações para a regeneração, né? Ou seja, vamos ter um mundo melhor e cada vez melhor, porque nós vamos progredindo. Não necessariamente em poucos meses, mas talvez falamos aí de milhões de anos, que seja. Mas nós somos eternos, então é só nós aguardarmos, né? E fazermos o melhor em cada vida que nós temos aqui. Mas nós lemos lá os exilados da capela. Esses exilados, os capelinos que vieram e reencarnaram aqui na Terra, tinham lá arraigado no seu espírito aquela necessidade do retorno. Eles tinham um objetivo de voltar para um mundo melhor, um mundo mais justo. Estando na Terra, que era um planeta inferior ao do que eles vieram, né? Eles tinham na sua memória espiritual aquela vida melhor, aquele mundo melhor, né? Então, eles trabalhavam para isso, para se regenerar, para se melhorar de novo, para poder voltar para o seu nível superior. Então, aqui interessante, são novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. O que lhes parece, né? Nós vamos, em breve, nos tornarmos um planeta de regeneração, onde o mal não imperará tanto sobre o bem. Teremos mais equilíbrio, mais harmonia. E é o que todos nós, consciente ou inconscientemente, sonhamos, né? Eu citei aqui o livro, né, do Edgar Armand, de Exilados da Capela. É uma leitura muito rica, interessante, né? Temos também aí A Caminho da Luz, do nosso querido Chico Xavier, e ilustram bem isso aqui que nós estamos falando. Temos a promessa de novos céus e nova terra, mas depende de nós, né? A gente não sabe o quando vai acontecer, a gente não sabe quando ele virá de novo. Claro, ele está presente em nossas vidas sempre, mas quando ele estará face a face com a gente, ensinando ou cobrando das lições que ele nos deixou, né? Então a gente tem que viver da melhor forma possível, sempre semeando o amor, trabalhando para a nossa reforma íntima, trabalhando para a reforma da humanidade, fazendo a nossa parte, é claro. Então, e daí, como diz aqui no nosso livro, esse dia chegará, onde nós realmente encontraremos um campo de felicidade e paz. Mas para isso, façamos a nossa parte, como está escrito aqui na última linha do capítulo do nosso livrinho. Então, e na questão reflexiva aqui, um convite também. O que podemos fazer para despertar nas pessoas o desejo de construir um mundo melhor? E uma resposta já foi dada, está no nosso texto, está no Novo Testamento. Exemplo. Se nós agirmos como verdadeiros cristãos, dando exemplo, alguma coisa a gente vai conseguir mudar. Nada passa despercebido aos olhos do mundo. Até porque as pessoas cuidam muito da vida dos outros, nós sabemos disso, né? Então muitos observam tudo que os outros fazem, que os outros têm, né? Então, se a gente mostrar o nosso exemplo cristão, de fato, alguma coisa diferente a gente vai provocar aí nessa sociedade. Cabe a nós trabalharmos com o mesmo afinco que Pedro, que João, que Tiago e que o nosso querido Paulo trabalharam. Deixaram-nos o exemplo a ser seguido. Basta que a gente tenha disposição para segui-los. É isso. Obrigado pela companhia, pela paciência e estaremos juntos nas aulas futuras aí. Estudem, instruam-se e força para sermos verdadeiros cristãos. Um abraço a todos. Obrigado.